escuro, mas eu canto. No mês de março, nós celebramos o aniversário do poeta Tiago de Mello. Este é um motivo de festa para todos nós amazonenses, porque é o momento em que nós nos congraçamos com a palavra cantada. A editora Valer se une ao coro dos celebrantes para homenagear a longevidade do poeta que tanto viveu e que tanta história nos contou nos seus versos. Tiago de Mello tem publicado pela editora Valer os livros Silêncio e Palavra, Menino Irmão das Águas, Os Estatutos do Homem e um livro que é maravilhoso, agradabilíssimo, que é a notícia da visitação que ele fez aos barrancos do Rio Amazonas no ano de 1953. Para falar e para celebrar o aniversário de Tiago, nós temos o poeta e editor Tenório Teles, que fará uma exposição sobre Tiago, sobre a sua poesia. Tenório Teles, que é graduado em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, que é mestre em Literatura e Crítica Literária, com uma dissertação cujo tema é a poesia espiritualista de Murilo Mendes, e que realiza neste momento o seu doutorado ainda na PUC de São Paulo e que tem pela editora Valer os livros publicados Renovação, Estudos de Literatura, que ele fez e que é uma homenagem a um outro grande ensaísta e professor do Amazonas, Paulo Graça, que tem Canção da Esperança e outros poemas, que tem Prelúdio Coral e tem agora, também recentemente, o Manaus Solo Dissonante. É ele que fará para todos nós, que se unirá em torno da palavra cantada, em torno das Amazônias, para falar da obra e do poeta Tiago de Mello. Então, com vocês, a palavra do ensaísta, editor e poeta Tenório Teles. Acordado, defendendo o coração, vem comigo, multidão. A poesia não é um fenômeno alheio à vida. A poesia nasce dentro da vida. A poesia é um fenômeno social, histórico e cultural. E o poeta é o ser que, por meio das palavras, transfigura suas emoções, suas vivências, suas experiências. O fato é que ninguém passa impunemente pela vida. Isso se percebe na leitura da obra de um poeta como Tiago de Mello. A poesia de Tiago de Mello, desde Silêncio e Palavra, vai refletir a sua busca de compreensão do mundo, uma tentativa de explicação da sua relação com a realidade por meio das palavras. O poema O Pássaro Louco, de Silêncio e Palavra, publicado em 1951, é um exemplo dessa busca, dessa tentativa de apreensão do mundo, dessa tentativa de dar conta dos mistérios do mundo. É apenas um pássaro, de adornos sucintos e pobre plumagem. No entanto, rejeita o pouso mais rútilo de toda a paisagem que o mundo lhe oferta. É pássaro, insisto, contudo se alheia aos amplos espaços. Somente alça o voo no justo momento e súbito canta. É quando vislumbra o efêmero pouso fincado no azul. Este poema de Tiago de Mello reflete exatamente aquilo que é uma das grandes preocupações da poesia, em que ele já, neste texto, deixa evidente que o que mais importa não é a plumagem, não é o aparente, mas o essencial, aquela busca, aquilo que está para além da nossa visão mais imediata, da nossa compreensão mais imediata. Por isso que ele busca aquele olhar que está para além da aparência, aquele olhar que está fincado no azul, no céu, naquilo que compreende e naquilo que, de certo modo, sintetiza o próprio mistério da vida. O poeta Tiago de Mello, na sua trajetória, teve uma vida marcada por muitas experiências, por muitas vivências. E essas vivências vão estar presentes na sua poesia.
E tudo começou na pequena cidade de Barreirinha, no interior do Amazonas. Na beira do Paraná do Ramos, um afluente da margem direita do grande rio Amazonas, foi lá que ele nasceu. Sua mãe, Dona Maria Bituoso, foi sempre uma inspiradora na sua vida, incentivando-lhe para que estudasse, e foi a primeira pessoa que percebeu o seu talento, que percebeu o seu traquejo com as palavras, a sua afinidade com o verbo. E foi a pessoa que lhe disse, quando menino, ao ler um de seus textos: meu filho, você é um poeta. Foi uma espécie de percepção antecipada daquilo que seria a vida do Tiago na sua juventude e na sua vida madura. A chegada de Tiago de Mello em Manaus, na sua primeira infância, representou uma grande transformação na sua vida, principalmente pela possibilidade que ele teve de estudar, de frequentar a escola. Porque a experiência do Tiago, a sua vida nos mostra o valor que a escola tem, o significado que a escola pode ter na vida de uma criança pobre vinda do interior do Amazonas para uma cidade como Manaus. E em Manaus, o poeta frequentou a escola primária, teve excelentes professoras, como a dona Clotilde Pinheiro e dona Aurélia do Rego Barros. Essas duas professoras foram importantíssimas na vida do poeta, porque foi por meio das suas aulas que ele teve a grande oportunidade de ter contato com essa experiência mágica, que é a experiência da poesia. Porque dona Aurélia adotava como método de aprendizagem o estudo dos textos dos grandes poetas brasileiros. E foi dessa forma que Tiago pôde conhecer Casimiro de Abreu, Castro Alves, pôde conhecer a poesia de Olavo Bilac e tantos outros escritores que dona Aurélia apresentava aos seus alunos. Dessa maneira, Tiago teve um contato na sua infância ainda, com a mágica das palavras. E assim, a vida do poeta foi se transformando pouco a pouco, com as leituras. Depois ele foi estudar no ginásio amazonense Pedro II, onde fez o ensino médio, e após concluir o ensino médio, aconteceu uma outra grande transformação na sua vida. Tiago de Mello foi para o Rio de Janeiro, no início da sua juventude, para cursar medicina, porque era o desejo do seu pai que Tiago de Mello se tornasse médico. Mas a vida é cheia de surpresas. No Rio de Janeiro, Tiago foi estudar disciplinas de medicina, mas continuou muito ligado à poesia, lendo os poetas da sua predileção. E lá no Rio de Janeiro ele conheceu e teve uma conversa que mudou para sempre a sua vida com o grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Tiago foi ao encontro de Drummond com o propósito de mostrar os seus poemas e ter ali uma orientação do poeta mineiro. E o que resultou dessa conversa foi que Drummond teria dito ao poeta Tiago de Mello que ele tinha talento para a poesia e ele deveria levar a sério a sua vocação para a poesia. E assim, Tiago de Mello fez. Tomou uma outra grande decisão que contrariou muito seu pai. Abandonou o curso de medicina e passou a se dedicar à poesia. Essa decisão, evidentemente, teve profundas consequências na história de vida desse filho da Amazônia, desse filho de Barreirinha, desse filho, por que não dizer, de Manaus também, porque foi aqui que ele viveu seu grande despertar para a vida e para aquilo que marcou toda a sua existência, que foi exatamente o amor pela palavra poética. Tiago de Mello publicou um livro marcante, Silêncio e Palavra. Um livro que foi muito elogiado à época e que mereceu críticas favoráveis de ensaístas, de escritores como Álvaro Lins, que publicou um artigo memorável elogiando a poesia de Tiago e, mais do que isso,
pedindo um lugar na poesia brasileira, na literatura brasileira, para que Tiago pudesse ser recebido, para que Tiago pudesse fazer parte desse panteão de grandes autores brasileiros. E desde esse livro, a trajetória de Tiago foi uma trajetória sempre ascendente. Um ano após a publicação de Silêncio e Palavra, Tiago de Mello volta à cena com Narciso Cego, lançado em 1952. Trata-se de uma obra significativa na trajetória do nosso escritor. Uma obra que confirma os temas que ele já abordara em Silêncio e Palavra. Temas relacionados à condição humana, temas relacionados à reflexão sobre o sentido da existência, temas, portanto, associados a uma percepção ontológica e metafísica da vida. Paralelo à sua atividade poética, Tiago também se dedica ao jornalismo, escrevendo em diversos veículos de imprensa do Rio de Janeiro. Tiago de Mello conquista reconhecimento, prestígio e é convidado, nesse período, para servir o Itamaraty como adido cultural. E um momento marcante de sua trajetória na diplomacia foi o período em que ele foi trabalhar no Chile, na Embaixada do Brasil. Essa experiência foi extremamente rica na vida do poeta, pois no Chile ele conheceu aquele que seria uma de suas grandes influências, o poeta Pablo Neruda. Além de conhecer Neruda, Tiago de Mello passa a fazer parte das mobilizações que ocorriam no Chile naquela época e que resultaram na eleição de Salvador Allende. Mas a história é sempre surpreendente. Em 1964, acontece no Brasil um dos fatos marcantes da nossa história. O golpe militar que resultou na derrubada de João Goulart e na implantação de uma ditadura no país. Esse fato teve profundas repercussões na vida do Tiago e na vida de inúmeros intelectuais. Estando no Chile, ele acolheu na Embaixada do Brasil diversos intelectuais que tiveram que sair do país. Tiago de Mello acolheu no Chile diversos brasileiros, entre eles Juca Ferreira, José Serra. Ajudou inclusive o ex-ministro do Trabalho, Almino Afonso, a conseguir um país para se exilar e se proteger da situação que o país estava vivendo naquela época. Mas, infelizmente, a mesma experiência o Chile viveu também em 1973, com um golpe dado por Augusto Pinochet e que resultou na derrocada do governo de Salvador Allende. O clima político foi dos piores. Os intelectuais, os artistas, na sua grande totalidade, tiveram que abandonar o país, sem falar naqueles que foram perseguidos e até assassinados pela ditadura chilena. Tiago de Mello teve que buscar o exílio e essa experiência durou até o final dos anos 70, quando ele retornou ao país. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales punidas, eu vou. Os anos de 1960 corresponderam a um período de profundas transformações no Brasil, na América Latina e no mundo. Os intelectuais, os artistas foram marcados por essas experiências. O poeta Tiago de Mello e sua obra sofreram igualmente os influxos dessas transformações e desses acontecimentos. A poesia do Tiago assume nos anos 60 um caráter mais político, um caráter mais engajado. Prova disso é a publicação, em 1965, do seu livro mais conhecido, Faz Escuro, Mas Eu Canto. O próprio título do livro já é uma explicação sobre esse contexto que vivíamos à época. Faz escuro, numa clara alusão ao contexto social e político, mas eu canto. O poeta assume um compromisso de continuar cantando,
de continuar fiel aos seus valores e aos seus princípios. O livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, ele enfeixa 3 poemas célebres de Tiago: A Vida Verdadeira, Os Estatutos do Homem e Madrugada Camponesa. Vida Verdadeira, que abre Faz Escuro, Mas Eu Canto, é um livro emblemático desse novo momento na vida do poeta, em que ele reafirma o seu compromisso com a existência, o seu compromisso com a liberdade e o seu compromisso com o ser humano. E ele diz claramente no poema que ele coloca a sua vida e a sua poesia a serviço dessa nova causa, que é a causa da liberdade. Pois aqui está a minha vida, pronta para ser usada, vida que não se guarda nem se esquiva assustada, vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do amor. O que passou ensina com sua garra e seu mel. Por isso é que agora vou assim no meu caminho, publicamente andando. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. A preocupação humana e social será recorrente na obra de Tiago a partir de Faz Escuro, Mas Eu Canto. Em 1981 ele publica Mormaço na Floresta. E neste livro tem um poema muito bonito chamado Quando a Verdade For Flama, em que ele reitera essa preocupação com a verdade, com a liberdade e principalmente o seu combate às injustiças. O poeta Tiago de Mello é um poeta compromissado com a esperança e com a utopia. As colunas da injustiça sei que só vão desabar quando o meu povo, sabendo que existe, souber achar dentro da vida o caminho que leva à libertação. Quando a verdade for flama nos olhos da multidão, o que em nós hoje é palavra, no povo vai ser ação. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, fazendo a revolução. Faz escuro, mas eu canto. Embora a obra poética de Tiago de Mello seja reconhecida por esse engajamento social, por essa preocupação humana, por essa atitude de combate em relação às injustiças, a sua poesia não se resume a esse tema. Há na poesia do Tiago outros temas, como, por exemplo, aquele tema reflexivo, aquele tema de caráter existencial, sobre o sentido da vida, aquele aspecto ligado mais a uma reflexão de cunho metafísico. Exemplo disso são os Tercetos de Amor, do seu livro Num Campo de Margaridas, publicado em 1986. Nesse pequeno poema, nós podemos perceber a beleza, a intensidade e esse tom interrogativo e reflexivo do eu lírico em relação à vida e em relação à sua própria condição. Neste terceto, ele reflete sobre a existência a partir da observação de uma rosa. Vi quando a rosa se abriu. Como a eternidade pode ser tão fugaz. Esse texto tão bonito, lírico, ele, a partir de uma observação de uma flor, ele percebe ali a beleza, a grandeza e a eternidade. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe ali também a precariedade da vida, a impermanência. Como tudo é tão passageiro. Mesmo as coisas grandiosas, mesmo as coisas mais belas, elas também, como uma rosa, como uma flor, elas perecem. Nesse sentido, o que o poeta faz neste pequeno poema é uma reflexão sobre a condição humana. E neste mesmo livro, Num Campo de Margaridas, há um poema muito bonito, um poema lindo. É um dos mais belos textos da poesia de Tiago de Mello e que ilustra essa margem da poesia dele, que é a margem lírica, a margem amorosa e sentimental. Sonhei que estavas dormindo num campo de margaridas,
sonhando que me chamavas baixinho para me deitar contigo num campo de margaridas. No sonho ouvia o meu nome, nascendo como uma estrela, como um pássaro cantando. Mas eu não fui, meu amor. Que pena, mas não podia, porque eu estava dormindo num campo de margaridas, sonhando que te chamava baixinho e que em meu sonho chegavas, que te deitavas comigo e me abraçavas macia num campo de margaridas. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. Após o retorno do exílio, o poeta Tiago de Melo vai se estabelecer na sua cidade de origem, Barreirinha. Ele não fica no Rio de Janeiro e não fica em Manaus. Ele volta para a cidade da sua infância. Vai morar, a princípio, na beira do Paraná do Ramos e depois no Rio Andirá. Esse retorno vai marcar também uma grande mudança na sua obra, que é exatamente o seu vínculo à temática da natureza e do meio ambiente. Ele publicará um livro marcante chamado Amazonas, Pátria d'Água, em que ele vai celebrar a natureza e principalmente a sabedoria do homem da Amazônia. A poesia de Tiago de Melo é um testemunho do seu compromisso com a vida, do seu compromisso com o ser humano, do seu compromisso com a esperança. É uma poesia macerada pelas suas experiências, é uma poesia matizada com as suas vivências, com o seu aprendizado, com a sua sabedoria. São 95 anos de vida. São 95 anos de uma existência toda ela dedicada ao conhecimento, de uma existência dedicada à palavra, de uma existência dedicada às grandes causas. Exemplo desse compromisso, exemplo dessa dedicação, exemplo dessa identificação com o ser humano é o seu célebre poema que faz parte de Faz Escuro, Mas Eu Canto, mas que assumiu na sua obra uma autonomia e um reconhecimento, é exatamente os Estatutos do Homem, um dos livros mais importantes já escrito por um poeta e um dos poemas mais celebrados na história da própria poesia. Esse poema é uma metáfora das grandes aspirações do ser humano e da própria humanidade. Esse poema é também um resumo da obra, da vida e das grandes preocupações do poeta Tiago de Melo. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, sabendo que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido. Inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. A obra poética de Tiago de Melo se afirma pela sua grandeza humana,
e, sobretudo, pelos seus compromissos com a utopia, com a esperança e com a liberdade. Tiago de Melo vive a sua vida com paixão, com entusiasmo, com motivação e, sobretudo, pela sua defesa da liberdade, da esperança e da utopia. Os versos do poeta grego Píndaro bem traduzem a vida e o fundamento da obra desse poeta da Amazônia, desse poeta do Brasil, desse poeta do mundo que é Tiago de Melo. Ó minha alma, não aspires à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Tiago é esse poeta que viveu a vida possível, a liberdade possível, o sonho possível, que é o sonho do homem de ser livre e de ter uma vida digna e feliz. Já vem vindo o dia com a luz da liberdade. Vai lavar de amor o chão malvado. Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Madrugada da esperança, já estou vendo uma criança chegar de aurora na mão.